Olá, sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Esse é o nosso canal de evolução humana, onde aqui nós promovemos reflexões práticas para a sua evolução pessoal, relacional e profissional. Nossa missão aqui nesse EvoluCast é evoluir pessoas através das culturas e revolucionar os negócios. Muito prazer, eu sou a Patrícia Calazans, sou mentora sistêmica, escritora, consultora de desenvolvimento humano e organizacional. E essa é a nossa temporada do Setembro Amarelo, um mês dedicado à promoção da vida. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito relevante, muito importante nesse Setembro Amarelo e também muito importante com todas as mudanças que estão aí no ar na NR1, inclusive nos riscos psicossociais, que é o tema de hoje, é a cultura do respeito, as estratégias para prevenir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, essa conversa aqui é um tema tão importante para que a gente possa trazer essas informações, essa consciência não só para pessoas, mas para as empresas também. E a convidada muito especial que eu tenho a honra de receber para falar desse assunto hoje é a Thaís Arcuri. A Thaís é especialista em bem-estar, produtividade e liderança, agente da polícia há 19 anos, com 10 anos de experiência na Delegacia da Mulher. Atuou na Casa da Mulher Brasileira, na coordenação de núcleos integrados de atendimento à mulher. Atualmente, Thais é professora na rede de enfrentamento à violência doméstica. É formada em odontologia com várias pós, né, Thais? É. De saúde coletiva, psicologia positiva, educação, jogos e é mestranda de psicologia organizacional. Então, Thais, seja muito bem-vinda ao EvoluCast. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui, uma honra estar com você. E aí, para a gente falar desse tema, desse assunto aqui tão relevante para nós, inclusive como um item aí que faz parte da análise dos riscos psicossociais, agora em maior pauta nas empresas, já é um assunto tão importante, mas agora tão mais no radar a partir desse ano com essas mudanças. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre respeito, né, Thaís? E aí, eu queria que você contasse dessa base da tua experiência aí tratando nesse assunto e também sobre essa relação do assédio, do que é considerado ou não assédio, que eu acho que esse é um ponto de muita dúvida. E quando a gente Sim, fala sobre o assédio moral, e sobre assédio sexual, tem a dúvida também entre importunação sexual, o que que é assédio sexual, enfim, de maneira geral aí, como é que você vê esse assunto e no dia a dia, com essa experiência ali também envolvendo principalmente essa questão aí com as mulheres, né? sim, e é muito interessante como existem conceitos na sociedade que são sensos comuns, né? Quando se fala de assédio sexual, as pessoas entendem por um senso de coletividade, um senso comum, de que o assédio sexual é qualquer tipo de assédio no sentido de querer alguma, de cunho sexual, digamos assim, de alguém em relação a uma mulher, de um homem em relação a uma mulher, de querer fazer algum tipo de toque, ou querer, por exemplo, dar cantadas, que a gente chama daquelas cantadas de baixo calão, realmente, às vezes, desculpa o termo, mas passar uma mão, né? No Uhum, momento ali de o que às vezes acontece, por exemplo, em shows também. Só que o uhum, assédio sexual, vamos começar por esse, que é o que mais tem confusão. O uhum, assédio sexual, a definição do assédio sexual, ela tem um princípio de hierarquia que poucas pessoas sabem, né? uhum, Ela necessita que seja de um superior dentro de um ambiente de trabalho para, normalmente, um subordinado, ou, por exemplo, de um professor para uma aluna. Mas tem que ter uma relação de hierarquia, de superioridade, um diretor com relação a uma gerente, enfim. E as pessoas, por isso que eu gosto de fazer essa definição, porque as pessoas confundem isso. Agora, isso quer dizer que essas outras situações, né? Um colega de trabalho que vai lá, se insinua, né? E aí esse dar em cima, gente, é de forma realmente mais, para a gente usar termos mais, é de forma mais, é, ai, gente, não é, é um incisivo, é uma questão mais explícita, né?
É o tentar Uhum. beijar, que não pode beijar, por exemplo. É o tentar abraçar de uma forma mais. A gente fala tirando umas casquinhas, ou até Tudo dentro que de um ambiente acaba extrapolando esse limite aí, né? acabando, que acaba extrapolando o limite do respeito que a gente está falando aqui. Cultura do respeito, né? Então, assim, Uhum. esses dias eu ouvi, engraçado, um pouquinho antes de eu passar por esse podcast, vamos falar de exemplo, gente, porque, assim, por exemplo, eu vivenciei no meu trabalho, quando eu entrei na polícia 19 anos atrás, só tinha praticamente homem. A gente estava relembrando hoje, eu entrava na delegacia, eu me sentia uma carne na sogra. Tinham homens que pediam para as meninas darem voltinhas, para poder olhar assim de forma mais, sabe, faziam gracinhas mesmo. Então são essas gracinhas, é tentar realmente, às vezes, como eu digo da casquinha, mas é porque às vezes quer passar a mão ou quer roçar no movimento, a pessoa baixa. Isso é muito comum, a gente vê muito lá na Delegacia da Mulher, que esse movimento da mulher às vezes está baixado. E essa semana passada eu fiquei sabendo numa obra de construção civil, agora as mulheres estão sendo muito contratadas para acabamento, sabe, Paty? Principalmente para Uhum. rejunte. E Uhum. que em uma obra, isso um amigo meu engenheiro me contou, tá? Que em uma obra eles têm que ter um homem acompanhando essas mulheres, porque senão elas são assediadas o tempo inteiro. Olha só que coisa, né? E É isso aí, que eu ia nesse até te caso, é um perguntar, assédio? dependendo do segmento da empresa. Isso é mais evidente ainda, né? É, Muito mais. às vezes Porque aí até a gente. normalizado, a gente vê em alguns lugares até normalizado como se isso fosse algo que faz parte ali da cultura, e não é. Mas às vezes Não, é tão comum naquele contexto de tanto tempo que as pessoas acham que aquilo já é o normal. E esse é um ponto também. E eu acho que essa sim. nossa conversa também traz consciência a isso. O que que é considerado assédio ou não, independente aí do que as pessoas têm como normalizado por causa do tamanho, da Exatamente. frequência que isso acontece, mas que nem, não deveriam, inclusive, nem normalizar esse assunto, né? E não pode realmente. É um processo. Por que que o Ministério do Trabalho ele está enfatizando tanto, né, esse aspecto do assédio sexual, assédio moral? Porque é uma coisa que realmente adoece as pessoas também. A gente está falando da cultura do respeito, mas você imagina você ser assediado o tempo inteiro, como eu já vi, por um chefe, que é pior ainda, porque às vezes ele pode punir, chantagear, ou até realmente, às vezes passa uma mão, não, mas, né, com uma mão na perna, tá, gente? Passar a mão na perna é assédio sexual, né? Às vezes a pessoa acha que não, mas é. E a gente tem que entender que esse passar do limite, eu acho que você usou bem o termo, que é a medida. E esse caso no sentido dos colegas que a gente fala, né, do vertical que tem a hierarquia, mas no horizontal é importunação sexual que se chama o nome. Mas não importa. Se você chegar numa delegacia de polícia, a gente vai saber identificar. É muito comum também que as pessoas confundam, por exemplo, a questão do assédio moral, que elas acham que, inclusive, é uma situação criminal. E é bom a gente esclarecer aqui, tá, Paty, que poucas pessoas sabem que o assédio moral não é uma situação criminal. É uma questão de área civil, mas é uma questão muito séria também. Por quê? Porque o Uhum, assédio moral, ele é muito parecido até com a violência psicológica, eu acho. Ele envolve uhum, chantagem, diminuir a pessoa, sabe? Realmente humilhá-la. Aquela rotina precisa ser repetida às vezes, então não adianta, por exemplo, um chefe te falar uma vez só aquilo. Mas se ele fala sempre que você é incompetente, que você, né, não faz nada direito, que você é isso ou aquilo, tá? Não vou citar exemplo. Isso já é uma característica de assédio moral. Se tiver um xingamento mesmo, que a gente fala, né, mais claro, se é burra, né? Até o incompetente dá, porque a injúria ela tá muito relacionada à questão da nossa honra subjetiva. Então, assim, até nesse sentido daria para criminalizar no sentido de uma injúria, por exemplo. Mas aí uhum, sempre é importante a gente analisar o contexto para saber se pode ter uma situação criminal, mas normalmente quem cuida do assédio moral é a Delegacia do Trabalho, que normalmente está associada à Justiça do Trabalho. Todos os estados uhum, têm, eu não sei se todas as cidades do país têm, mas eu acredito que sim. E ali uhum, você pode ter acesso, né, entrar com processo, pedir danos morais por esse, por esse assédio moral, né? E se tiver uma situação de cunho sexual, assédio sexual, você pode pedir os dois, tanto a questão civil quanto a questão criminal, né?
Mas é muito profundo e isso acarreta dores muito profundas. Eu já perdi uma colega, era uma coisa que eu queria compartilhar aqui. Eu já perdi uma colega de trabalho por assédio moral. Aí a pessoa fala assim: ai, mas ela estava em depressão, mas por conta de um assédio moral foi o gatilho que ela teve para se matar. Você entendeu? Uhum. Então, assim, é muito sério, E olha gente. que importante que é esse tema nesse momento aqui que a gente está falando, que é o Setembro Amarelo, né? Como uma questão que ela acaba sobrecarregando algo que a pessoa já vem, que a gente nunca sabe o contexto da pessoa, né? O que que ela vem passando ali na parte psíquica, emocional dela. E aí vem mais um fator externo que acaba piorando, agravando uma situação ali crítica que a pessoa vem passando, e isso pode influenciar, inclusive, essa questão aí dela escolher finalizar a própria vida. Então é muito grave, é muito sério, e aí, por isso que a nossa conversa é tão importante aqui, para conscientizar quem está ouvindo, seja, né, nos ambientes de trabalho, até para não, se nós como líderes, né, dentro das empresas, não cometer nenhum tipo de assédio, nem moral, nem sexual, mas também quem está, os colaboradores estão passando ali pela empresa, também saber que atitude tomar e não normalizar um assunto, porque às vezes é isso, né? Falta de conhecimento gera essa normalização quando vê muita gente fazendo, achando que é tudo ok e não é ok, porque isso tem um impacto sério, né? Não só na saúde ali do colaborador, mas na empresa enquanto instituição, reputação daquela empresa. Então, é um Sim. assunto muito importante. Então, eu queria que você repassasse aí para nós essa diferença. Então, a gente tem assédio sexual, Moral. assédio, a diferença entre o assédio e importunação sexual Isso. está na questão hierárquica, né, que você falou. Então, quando é E tem importunação, o a gente cunho está falando. sexual, é dar em cima, é falar, ou ficar insistindo. Tá aí, por isso que eu falo, gente, a gente tem que respeitar os limites, né? Por isso que foi criada a lei. Então, assim, você é superior, você vai ficar chamando a sua colaboradora para sair, para, né, para existe uma ética também, aí vai até além, né, Sim, Patrícia? totalmente. Então, isso tudo é contabilizado. É lógico que os casos mais sérios, e eu digo que eu já presenciei, porque já chegou para a gente já como um processo administrativo concluso de situações de casos, né, que passaram de banco, por exemplo, que a situação de assédio sexual já tinha passado pelo processo administrativo, só chegou na polícia Uhum. para realmente finalizar o processo penal, porque já tinham sido ouvidas as pessoas, né? A gente ouviu, então assim, e o quanto que é uma cadeia, né? São muitas pessoas que vão sendo machucadas até que uma tenha coragem de enfrentar, e muitas vezes ela é punida, né? Por enfrentar e por ter essa coragem de realmente relatar o que está acontecendo. Então é uma situação complexa, mas exige uma coragem. Eu falo, se você está passando por isso, né, tenha essa coragem. De preferência, busque provas, tente gravar alguma coisa, tente pegar uma testemunha, uma pessoa que vá com você, que possa presenciar e confirmar que é a forma mais fácil, às vezes, da testemunha do que gravar, para que você tenha provas, para que você possa fazer essa denúncia bem embasada, né? Isso é muito importante. E no caso do assédio moral, a mesma coisa. Você pode, né? O seu chefe está te humilhando, o seu chefe está te diminuindo, o seu chefe está, às vezes, até te chantageando mesmo, que acontece, né, Patrícia? Sim. Grave, ou pegue uma testemunha que presencie isso, possa ir com você. Às vezes ele faz com outras pessoas. Aconteceu também aqui na nossa instituição. Eram muitos anos também de um perfil de liderança que assediava moralmente os colaboradores. Uma hora, um teve a coragem, quando essa pessoa teve coragem, 20 outras pessoas entraram juntos, né, para que aquilo realmente fosse tomado realmente uma ação e uma providência com relação a essa postura, né, A de gente vê isso chefe. muito comum, né, Thaís? Que quando uma pessoa ela quebra esse ciclo e faz essa denúncia, a gente geralmente ela inspira outras ali que já Sim, sofreram ou ainda sofrem caladas e que não têm coragem de fazer o movimento. E aí o movimento acontece mesmo de transformação, né? Então, isso que quando a gente tem essa informação, a gente consegue ver isso acontecendo mesmo. Por isso que é importante tanto esclarecer.
o que é, o que não é considerado e o que precisa ser feito para mudar, porque é possível mudar Sim, com o certeza. sistema, né? Não precisa aceitar calado e ter todos os impactos disso aí no dia a dia. E Sim. falando sobre o assédio moral, queria que você trouxesse, inclusive, mais da definição e também a questão do bullying, que às vezes a gente ouve falar do bullying, e o quanto que isso tem a ver também com assédio moral, é a mesma coisa, em contextos diferentes, não é? Também acho que tem um pouco de confusão nesses conceitos aí entre o bullying e o Isso, assédio porque na moral. verdade é isso, porque o assédio moral ele pode ser é diferente, por exemplo, só tem hierarquia, não, você pode ter assédio moral né, estudando isso, você pode ter de horizontal, vertical, você pode ter dos colegas também, não, né, você ser assediado, sofrer um bullying, aquela pessoa, né, aí, às vezes tem um queridinho, é o puxa-saco, né, Patrícia? Porque é uma pessoa que às vezes pode até ter uma postura mais de pessoa que é mais agradável, que gosta de agradar, que gosta de. Infelizmente, do mesmo jeito que em escola, eu vejo no trabalho as pessoas sofrendo como se fosse um bullying mesmo dentro do próprio trabalho. E isso Uhum, também mina a autoestima da pessoa e também pode ser, né, um assédio. É uhum, comprovado isso. Pode ser até do nível inferior. Eu achei tão interessante, porque eu falei, gente, engraçado. É muito mais raro um subalterno fazer um assédio com o superior, mas é possível, acontece. Tanto que tem uhum, nas definições, né? De todos, em todos os sentidos. Tendo essas humilhações, essas chantagens, essas ofensas, né, recorrentes, essas piadinhas, né? Porque assim, para mim a violência psicológica ela é muito parecida com o assédio moral. Só que a violência uhum, psicológica é no âmbito do lar, né? Do companheiro e o ambiente de trabalho pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe ali que vai realmente diminuindo aquela pessoa, vai soltando piadinha, né? Vai trazendo, às vezes, situações de humilhação mesmo na frente dos outros colegas, né? Então, isso é uhum, muito complicado. Isso também pode gerar aquilo que eu acabei de citar aí, não só um processo de adoecimento para esse colaborador, como às vezes até, né, a gente está no setembro amarelo, até realmente um motivo, uma razão, né, para ele às vezes acabar com a vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas, não só jovens, mas muitas pessoas quando você vai conhecer a história de vida delas, pelo que elas estavam passando, muitas vezes elas estavam passando em silêncio uhum. situações como essas, né, Patrícia? E não Sim, pediram sim. ajuda, que a gente está no Setembro Amarelo, né? Essa bandeira do aprenda a pedir ajuda, ela é muito importante, porque é impressionante. Eu dou muita palestra de felicidade aqui, Patrícia. Em um dos momentos que eu falo de relacionamento positivo, falo para a pessoa, quem são as pessoas que você sabe que você pode contar em qualquer momento, né? Que vão estar com você, que te fazem bem, que te fazem sorrir. Você pede ajuda para essas pessoas e aí muitas vezes as pessoas choram. Sabia, Patrícia? Aí você vê o Uhum, quanto que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda para o outro. Então, não se cale, peça ajuda. Peça ajuda para esse seu colega que está mais assim. E muitas vezes a pessoa fica sem saída. Como muitas pessoas não têm essa informação do que é o assédio moral muito bem definido, se aquilo ali é ou não, como na violência doméstica. Às vezes a mulher demora 3 anos para entender esse processo. Dentro do ambiente de trabalho é a mesma coisa. A pessoa vai adoecendo em meio ao processo, até entender o que realmente está passando. Então, é muito importante que vocês saibam e tenham essa informação. Por isso que o Ministério também está batendo muito nessa informação, né? Pedindo para que as empresas tragam cartilhas, tragam essa informação muito clara, para que se o colaborador estiver passando por isso, ele possa realmente acionar, né, no caso em cada órgão ou dentro da empresa, a pessoa é responsável aí, às vezes uma CIPA, né, um conselho de, ou até mesmo um chefe, sem ser se não for com o chefe direto, né, um chefe superior ou alguém que possa estar realmente intervindo nessa situação e apurando os fatos. É É por isso isso. que a nossa conversa é tão importante aqui para conscientizar mesmo, trazer essa clareza do que não é, não pode ser normalizado, né? Então, no nível aí do colaborador, saber até onde, o que ele não pode, não deve tolerar de comportamento inadequado ali das pessoas, seja de algum par, seja de algum líder, porque é um contexto que é inaceitável. Então, isso aí já facilita aí, inclusive, a ação
que esse colaborador vai tomar ali dentro da empresa, né? Na perspectiva da liderança, também é algo muito importante, porque às vezes o próprio líder, ele atua, ele tem uma ação ali que pode ser considerada um assédio moral sexual, porque ele não tem a informação adequada ali para poder trazer esse limite, ele extrapola o limite, porque isso acaba sendo cultural, né? Infelizmente, quando a gente considera aí, como você falou, além do trabalho, né, na esfera pessoal, muitas vezes essa cultura é uma cultura tão normalizada nessas questões aí de violência que às vezes as pessoas acham que é comum, né? Como você falou, as mulheres demoram para denunciar. Por quê? Porque muitas vezes a mãe dela, a tia, a avó, todas as que vieram antes já vinham sofrendo uma série de questões ali de violência, então acaba normalizando isso dentro da cultura daquelas pessoas ali que convivem naquela cidade, né? Seja na cidade, isso extrapola aí para o nosso país também. E a gente vê isso também dentro das organizações. Às vezes a pessoa entra numa empresa e já é tão a questão das piadinhas, o bullying, os assédios é tão comum que Tão não deveria, comum que não. Isso. que acaba sendo normalizado e Normalizado. impregnado, contaminada a cultura da empresa. Por E isso que uma a gente coisa, precisa entender, e aí eu queria que você trouxesse hoje, para nós, bem, para a gente, quem estiver claro. assistindo a gente aqui, saber dessa conceituação, o que que é, se a gente fosse pegar uma cultura tóxica, os comportamentos de uma cultura tóxica, comportamentos de uma cultura Sim, eu saudável, lembrei, como tem é que a uma coisa gente que. Isso. poderia Eu lembrei uma separar aí para a questão, gente ir para a cultura do respeito, claro, né? porque Cultivar uma cada vez cultura, mais. e isso, uma cultura, por exemplo, tóxica, que é muito comum dos antigos chefes, era de gritar, né? As pessoas gritavam, não era nem só falar alto, às vezes falar alto e chegavam até a gritar, mas pode ser também muito humilhação, falar de forma hostil, fazer piadinhas. Eu achei tão interessante quando eu fiz a comunicação não violenta, Patrícia, porque essas piadinhas maldosas, elas são consideradas comunicação violenta, né? E aí, às vezes, a gente acha, Sim, você vê, a cultura tóxica, ela é tão normatizada nesse sentido, que essas piadinhas humilhantes, né? Essa coisa hostil, essas críticas, né? Assim, muito incisivas no dia a dia, esses estereótipos que às vezes a pessoa coloca mesmo, isso aí é um bundão, né? Isso aí é aquele, sempre aquele, que é um bullying praticamente, né? Que a pessoa rotula e fala aquilo ali vai pegando na cultura tóxica que vai passando de um para o outro. O novo que entra, eu vejo isso muito até na minha instituição. O novo que entra, ele pega os vícios negativos daquela cultura tóxica. E a mesma coisa o contrário. Se for uma cultura de respeito, né, você entra num ambiente onde passou do limite, você já é chamada a atenção, você já tem um feedback ali, olha, aqui a gente não permite isso. Aqui, né, se você tiver realmente um trabalho com muita clareza, né, com uma cultura muito bem desenhada, muito, olha, aqui não é permitido isso não é permitido com muita clareza, porque para muitas pessoas o óbvio não é óbvio, gente. Eu uhum, canso de dar palestra isso mesmo. sobre não só violência doméstica, quanto assédio moral e sexual, e eu vejo quantas pessoas não sabem que xingar não pode. Eu fico impressionada, eu falo, gente, xingar é crime, né? Falar mal do outro é difamação, é crime também, né? Imputar um crime, falar que a pessoa teve uma conduta errada, né? Ou que furtou sem ter certeza que furtou, que roubou, que fez, sem você ter prova, é calúnia. Mas as pessoas não sabem, não têm essa formação. Então, você fazer esse trabalho dentro de uma cultura de respeito é muito bonito, né? É você ver que realmente a generosidade também floresce. Você abre um espaço de segurança psicológica para aquele colaborador poder se abrir, poder realmente falar, e até a gente vai além, né? Não precisa, porque em algumas empresas pode até não ter o assédio moral, por exemplo, sexual, mas às vezes o líder ele não abre o espaço suficiente para que o colaborador se sinta à vontade para falar das suas questões, das suas dores, e ele não se sente à vontade para realmente, e ali às vezes ele está passando um problema, no caso o chefe, nesse caso, que a maioria que é líder de verdade, né, acompanha e sabe dos problemas do seu colaborador,
ele não está sabendo, então ele não tem ainda um espaço, apesar de ter uma cultura, às vezes, que não é tóxica, mas também não é uma cultura de tanto respeito, que abre espaço para que esse colaborador possa ser quem ele é, né? Que eu até comentei com a Paty essa Uhum. semana, do exemplo que eu amo de um colaborador nos Estados Unidos, que o Simon Sinek dá o exemplo, que ele é um barista de cafeteria em dois hotéis diferentes, e num hotel ele brilha, porque ele pode ser quem ele é, e aí ele atende do jeito que ele quer, e é a coisa mais linda. E no outro, ele é uma pessoa apagada, uma pessoa que só faz o que tem que fazer, porque ele é tão controlado, ele é tão cerceado ele tem que entrar tanto no padrãozinho do outro hotel, que ele não pode ser quem ele é de verdade, né? Então, olha que Isso é um interessante. exemplo de uma pessoa que está ali se adequando a cada tipo de cultura, é a mesma pessoa, mas ela A está mesma submetida a pessoa. culturas diferentes e ela tem comportamentos diferentes, quanto o colaborador, que gera um impacto totalmente diferente na experiência do cliente, né? Então, isso é bem um exemplo claríssimo do que uma cultura é capaz de fazer influenciar. Então, o nosso papel aqui, né? Quem está assistindo, inclusive, esse EvoluCast nosso aqui, é entender como é que pode transformar a cultura organizacional, porque é possível, né? Com informação, com educação dos riscos psicossociais, a gente pode influenciar essa cultura e, inclusive, estimular e criar uma cultura de respeito quando você realmente, naquela cultura, elimina, né, não tolera os comportamentos que levam ao assédio e que você incentiva, reconhece os comportamentos que levam a uma cultura de respeito. Então, eu acho que esse é um bom caminho aí para fazer uma mudança, uma transformação cultural dentro das organizações, né, Thaís? Exatamente. E assim, reforçando mesmo, gente, não pode ser palavra, pode ser gesto, pode ser qualquer tipo de atitude. Se você tem dúvida, se você está achando, ai, não sei se isso é ou não é, procura ajuda, procura se informar. Porque às vezes você não está claro para você, mas você está se sentindo, né, realmente oprimida, por exemplo, procure, né, uma ajuda, procure se informar, porque assim, eu falo, né, que bom que o Ministério do Trabalho realmente atuou e percebeu que precisava tomar uma atitude com relação a isso, porque assim a gente tem, na verdade, uma sociedade onde infelizmente a gente tem padrões, a gente brinca que tem os papéis, né, homem e mulher, e que esses papéis se perderam também dentro de um processo. Infelizmente existe sim uma cultura de machismo, existe sim, né, às vezes uma misoginia dentro dos ambientes, né? E a gente tem um pouco de, né, situações às vezes de preconceito e que pode desencadear também um assédio moral, tanto no sentido de questões de gênero, é importante falar, tá, Patrícia, de diversidade. Aí, quando entra a diversidade, se estiver relacionado à religião ou à questão de cor, pode virar até um crime mais grave, que é a injúria racial, né? Uhum, Então, assim, é sim. importante a gente ter essas informações e aí entender, por exemplo, eu não entendi muito bem esse negócio da importunação sexual. É só lembrar que, na verdade, o sexo sexual tem hierarquia, mas se você não souber o nome, não tem problema. Procure ajuda também, que a questão de nome não é o problema, né, Patrícia? A gente vai Isso. nomear isso depois, né, no direito penal, não tem problema. Acho que eles até simplificaram muito o assédio sexual e moral por conta disso. Mas, assim, o importante é que você tenha essa informação, busque, se você tiver dúvida, busque principalmente ajuda. Nós estamos no Setembro Amarelo, num momento onde é um mês da gente parar e pensar, né? Como está a nossa situação, e se não está legal, se não está bem, não tenha medo de pedir ajuda, peça, né? Peça ajuda. E com certeza E, peça ajuda para aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa boa, que você sabe que você pode contar e que vai querer te ajudar de verdade, de forma Isso faz genuína. diferença, né? Ter um apoio de alguém, né? Conversar, abrir, isso é algo que é importante. A gente percebe na era da IA, né? Como que tem pessoas aí usando já uma das primeiras buscas dos recursos de IA tem sido para apoio terapêutico. Então, isso já mostra o quanto que as pessoas não estão se sentindo à vontade para compartilhar suas questões com outras pessoas. E isso já tem um impacto social por si só, né? Eu ter coragem de falar com a máquina e não com as pessoas, já é um sintoma
do desequilíbrio social e dessas Sim. questões que a gente tem aí de violência, de cultura da violência. A gente sabe que quando a gente tem uma cultura de mais respeito, de mais proximidade, tudo fica melhor, né? Inclusive o aspecto mental. Por isso que a NR1 está falando tanto sobre as mudanças, incluindo as questões do assédio aí, como essa obrigatoriedade aí para as empresas, que a gente acha, né, fica muito feliz em saber que essas mudanças estão acontecendo para ter empresas com uma cultura maior de respeito. E aí, queria que você falasse aqui para a gente ir fechando, o que mais tem na Delegacia da Mulher de mais situações como essas, assim, de violência e do que a gente falou até aqui, o que mais é comum acontecer, que chegam, mais casos chegam ali sobre isso. Na verdade, são de todas as formas, né? Chega muita importunação no sentido, e aí a gente vê importunação, às vezes, do colega, por isso que é importante, né? A gente ter esse respeito de, mesmo que a colega, você tenha interesse na colega, a colega não quer, se você estiver insistindo, pode sim ter um constrangimento, né? É uma importunação sexual, desculpa. Uhum, Porque está causando constrangimento, principalmente tem um cunho sexual. Se eu te contar aqui, Patrícia, tem colegas de trabalho que mandam fotos pornográficas para os colegas, né? Olha só uhum, a gravidade disso, né? Que aí, uhum, além de uma importância sexual, você ainda pode responder por compartilhamento, né? De foto de pornografia, né? Que a gente chama. Então, assim, existem situações também muito corriqueiras e muito comuns, até no sentido de entrevistas. Eu não comentei isso com você, mas eu peguei uma situação e que a exigência da entrevista, as meninas tinham que estar de mini saia. Olha só a situação, gente. A gente não acredita, a gente acha que não existe isso ainda no mundo, mas existe parece coisa de sim. filme, né? Mas ainda Parece tem. coisa de filme, ainda tem. Vai para uma salinha e às vezes a pessoa até sabe? Então, assim, chega num nível, e por isso que a gente precisa realmente trazer informação para combater, porque se eu fosse sentar aqui para você e contar tantas e tantas histórias, sabe, Uhum, Patrícia, e alguns chefes que até chantagiam as mulheres, às vezes a pessoa precisa daquele emprego, sabe? E fica aguentando aquele assédio sexual por um bom tempo, porque precisa. Né, vai uhum. tolerando até que não aguenta mais, aí fala, A ou pessoa eu, acaba se né, a do submetendo Will àquela se condição pela submeter necessidade, né? exatamente pela necessidade. Você vai perguntar por que que demorou, e aí a pessoa vai e realmente fica, né, passando por essa situação porque precisa do emprego. Uhum. E de que É maneira isso, a empresa pode aparece. ter recursos aí para evitar esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente tem que considerar isso na política interna da empresa, seguir se ela está seguindo ou não as legislações, ter canal de denúncia também. Acho que esse é um ponto importante Isso, para canais de denúncia. que a empresa tenha aí, o colaborador possa denunciar qualquer questão como essa, né? Sim, tem os canais de denúncia. Assim, hoje, né, a questão da polícia, por exemplo, da Polícia Civil do DF, que eu acredito que cada uma tem o disque denúncia de assédio, no caso, na nossa Polícia Civil, para qualquer tipo de crime, tá? A gente tem o disque denúncia da Polícia Civil daqui do DF. Aí seria Uhum, interessante você também procurar a Polícia Civil do seu estado. Esse é um. Aqui em Brasília, por exemplo, seria o 97, né? Na uhum, questão do assédio sexual, do Disque Denúncia, a gente tem o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, né? Qualquer uhum, tipo de violação, de assédio que tenha, você pode também estar fazendo essa denúncia, né? Tem o 181 também, que aqui também fala, né? Então, pode também ser usado. Então, são dois canais aí que vocês podem estar fazendo. Dentro da violência doméstica, a gente tem o 180, mas aqui a gente tem o 181, no caso, né? E a gente tem o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, tá? E cidadania. Então, vocês também podem fazer uma denúncia, porque eles vão abrir um processo, né? E às vezes é até bom que seja externo. Aqui, por exemplo, em Brasília, também tem pessoas que gostam de fazer a denúncia na ouvidoria, né? Do uhum, governo do Distrito Federal. Se for, né? Quando é com relação ao servidor. Mas nesses casos vocês podem procurar essas fontes também, né? Se uhum, vocês não se sentem seguros com ninguém ali dentro do ambiente de trabalho. Ou, como eu falei, presencialmente mesmo, vai na delegacia do trabalho da sua cidade, uhum, ou se tiver uma situação criminal mesmo, procura a delegacia
Se você não se você não se sente confortável numa delegacia comum, você pode procurar uma delegacia da mulher, tá? Uhum. No caso de assédio sexual, de importância sexual, eu até recomendo, que assim, é aquela história da cultura e dos protocolos, né? O atendimento é diferenciado normalmente, o acolhimento é muito diferenciado nessas delegacias. Então, para que você se sinta mais acolhida, para que você sinta realmente, né? Eu acho que é importante que a pessoa procure uma DEAN, né? Uma delegacia da mulher, se tiver nessa cidade, porque também, infelizmente, a gente não tem DEAN no Brasil inteiro. Mas, se Uhum. possível, é um lugar, tá bom? É Uhum, isso. maravilha. E além disso, tem empresas, dependendo do porte da empresa, lógico, também tem os seus canais de denúncia interna, ombuds, os canais de denúncia Isso, também internos, sim. né? Maravilha. Ouvidorias Então, internas, né? E canais isso. exatamente de denúncias internas. E você pode Sim. fazer denúncias, inclusive, anônimas. Às vezes você pode Uhum. também estar vendo, não só a sua, quanto está vendo algum colega, alguém, você pode denunciar, né? Uhum. É Maravilha. isso. Então, esse assunto aí, espero que tenha estimulado aí quem está ouvindo a gente a saber mais, a procurar conhecimento aí para transmitir, né? Seja você aí como colaborador dentro da empresa, entender até onde vai o limite do outro, até onde é considerado aí as questões de assédio. Também, como líder, aqui o papel da liderança e sustentar esse processo e ter esse conhecimento para que não seja mais um agente aí de geração de assédios dentro da empresa. E também, lógico que conhecimento é muito importante para que a gente possa cada vez mais criar uma cultura de respeito. Então, Thaís, te agradeço. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está ouvindo a gente sobre a cultura de respeito aí dentro dos ambientes familiares e dentro das organizações também. Sim, eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa abrir espaço, não tem sendo uma frase específica, né? Mas abrir um espaço realmente para as pessoas florescerem, para as pessoas poderem ser quem elas são, para elas poderem realmente ter um espaço, né, onde elas não são principalmente cerceadas de ser quem elas são, de ser o melhor que elas têm para oferecer, inclusive para o trabalho, que quando elas não podem fazer isso, mas principalmente que a gente possa realmente ter empresas como um livro que você já mostrou, que eu também sou fã, é que a gente tenha cada dia mais empresas que curam, né? Empresas que acolhem, empresas que respeitam o seu colaborador e que plantam nessa cultura organizacional esse respeito, né? Pelo próximo, esse respeito hierárquico, esse respeito, enfim, em todos os ambientes, né? Maravilha. É, Isso que a gente quer juntas aqui, né? Trabalhar sim, cada vez mais que os ambientes de trabalho sejam ambientes de segurança psicológica e com culturas de respeito, né? Para isso que a gente tem trabalhado juntas aí. Então, agradeço demais a obrigada. tua contribuição aqui e tenho certeza que você inspirou muita gente aqui a entender um pouco Imagina. mais sobre esse assunto tão relevante aqui para nós e tão relevante agora cada vez mais para as empresas conseguirem criar culturas de respeito. Então, agradeço demais e quero aproveitar, se você assistiu a gente aqui, também deixar esse tema e mais outros temas tão relevantes aqui para a transformação de cultura das empresas. Quero deixar um convite para vocês. A gente vai ter agora o quarto Fórum Sistêmico da Inteligentes no dia 27 de setembro. Vai acontecer esse evento e esse evento ele tem o objetivo de trabalhar uma imersão que a gente vai passar amanhã falando sobre cases, situações de saúde integral, cultura organizacional e exemplos de empresas que já estão implantando essa cultura de respeito e a segurança psicológica no ambiente de trabalho, que já estão super aderentes à NR1. Então, nada melhor do que a gente ver isso na prática, com empresas que já estão nesse caminho. Então, a gente convida vocês a participarem e a gente reuniu também referências nacionais e internacionais para compartilhar essa experiência, algumas práticas, para que a gente possa evoluir cada vez mais na vida, na liderança e nos negócios. E a pergunta que abre esse fórum é o que ainda não estamos vendo. Então, é uma provocação para que a gente possa expandir a consciência ainda mais sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade de evolução coletiva. O link da inscrição está na descrição desse episódio, então fica o convite para vocês.
E esse foi mais um episódio do EvoluCast, o podcast da Evolucionária. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, Thaís. Tchau, Obrigada. Natália. Tchau, tchau.